Você já fez alguma reforma na sua casa, na sua vida, alguma vez? Alguma reconstrução? Ô, coisa difícil essa, não é não? É difícil, principalmente se você estiver morando no lugar que tiver em reforma, né? É mais difícil ainda. É poeira para tudo que é lado, é pedreiro entrando, saindo, né? Quem que já fez aqui uma reforma quando estava em casa? Olha aí, ó, bastante gente. Dá uma dor de cabeça, né? Daquelas. Reformar, reconstruir, realmente não é fácil. Às vezes é mais fácil construir do zero, né? Às vezes é mais fácil ir lá e começar tudo de novo do que reconstruir. E é um desafio realmente a gente reconstruir. E nessa noite o nosso tema da mensagem é exatamente esse: tempo de reconstrução. Tempo de reconstruir. Como assim, Esther? Sim, nós vamos falar um pouquinho sobre quando Deus precisa intervir na nossa vida, naquilo que já estava acontecendo, em coisas que o tempo acabou mudando, algumas circunstâncias acabaram afetando isso na nossa vida, nossos próprios erros nos levaram a coisas, e que tem momentos que nós chegamos assim: Senhor, se o Senhor não fizer algo, se o Senhor não fizer uma reconstrução na minha vida, eu não consigo continuar. Eu não consigo prosseguir. Eu estava ali louvando, eu lembrei de uma historinha da águia. Todos já devem conhecer essa historinha da águia, que quando ela faz 40 anos, mais ou menos, a águia tem que decidir se ela continua vivendo ou se ela desiste e morre dali um tempo, né? E daí, para ela continuar vivendo, ela tem que tomar uma decisão. Ela se isola, vai para um lugar, um penhasco bem alto, onde ninguém possa encontrá-la, não vai ser presa fácil, né? Ela fica bem escondida lá, e durante longos dias, ela começa um trabalho de reconstrução. Eu tinha esquecido disso, estava louvando ali, me veio à mente essa história. Então ela começa a arrancar as suas garras, que com o tempo as garras dela começam a ficar para baixo, né? Ficar curvadas, e dela já não é mais tão precisa para pegar os alvos que ela precisa, né? A comida. A garra dela começa a ficar para baixo, então ela começa com o bico, ela arranca, né, todas as garras, depois ela arranca o próprio bico, que o bico também sofre uma deformação com o tempo, e depois, então, por último, ela arranca as penas, porque as penas começam a ficar pesadas com o tempo, e ela vai arrancando, então, as penas, para ela poder se refazer. Então, nesse processo, essa águia se reconstrói. Quando ela consegue passar por isso, ela tem mais 40 anos de uma vida de qualidade. E se ela não enfrenta isso, né, a tendência é ela morrer por um tempo. Eu digo que na nossa vida, por vários momentos, nós precisamos fazer uma revisão de vida, precisamos ver áreas da nossa vida que às vezes estão complicadas, né? Áreas da nossa vida que às vezes não estão como a gente gostaria que esteja. Às vezes a área profissional vai muito bem, obrigada. Mas às vezes a área sentimental está um caos, a área relacional está um caos. Né? Às vezes a área familiar está indo super bem, mas a profissional está um caos. Às vezes na área da vida sexual, na vida de amizade, na vida de relacionamento pai e filho, marido e mulher, na minha vida espiritual. Quantas vezes, amados, nós precisamos fazer um renovo, fazer um tempo de reconstrução na nossa vida espiritual. Interessante, falando em reconstrução e vida espiritual, eu lembro de Elias, quando ele foi enfrentar os profetas de Baal, lá no monte, antes de qualquer coisa. Imagina, ele tinha uma grande tarefa ali, eram vários profetas de Baal, se fosse hoje nós poderíamos dizer, eram vários feiticeiros, né? A gente iria ali se defrontar com uma batalha espiritual gigantesca, e Elias chega lá e ele olha, e o altar de Deus estava destruído. E Elias então ele começa pedra por pedra, juntar pedra por pedra e arrumar o altar de Deus. Ele começa a reconstruir o altar de Deus, que com o tempo e por vários motivos, até pela falta de uso, ele estava daquele jeito. Só depois que Elias reconstrói o altar, que deixa aquele altar certinho como ele sempre deveria ter estado, aí então Elias começa a pedir fogo do céu.
E então, quando aquele altar está reformado, Elias começa a pedir fogo do céu. Ele ora a Deus e pede que o sinal era aquele, né? O Deus verdadeiro faria descer fogo do céu. Então, o nosso Deus, o único Deus verdadeiro, faz descer fogo do céu, que é uma história linda. Aconselho você ler essa história, né? Quando todos então dizem, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas Deus só fez descer fogo do céu depois que o altar estava restaurado. É difícil, amados, descer fogo do céu na nossa vida, quando o nosso altar está em frangalhos, está destruído, está tudo fora do lugar. Nós fizemos aqui uma série de pregações sobre o restaurando a visão, né, que era para pôr a vida em ordem, para fazer uma revisão de vida. E essa revisão de vida continua até o dia que a gente estiver indo para o caixão, né? A gente tem, opa, peraí, tem mais uma coisinha para arrumar aqui. E hoje é um tempo da gente parar um pouquinho e pensar, existe alguma área na minha vida que está precisando de uma reconstrução? Que o Espírito Santo vá trazendo, enquanto a gente vai estar trazendo a palavra, o Espírito Santo vai estar trazendo a tua mente. Se tem alguma área que está como o altar, de repente até o altar, né, espiritual da tua vida está assim. E que hoje pode ser que, se você der liberdade, o Espírito Santo vai consertar esse altar. Começar o processo de restauração, começar o processo de reconstrução desse altar. Eu queria então que você entendesse essa história agora, que não é de Elias que eu vou pregar, nem sobre a águia, né? É sobre Neemias. Uma história tão conhecida de todos nós, né? Essa história, ela fala é um período pós-babilônico que acontece, esse contexto, né? Onde o povo de Deus tinha sido levado cativo, ficaram por anos lá, e esse pós-babilônico, tudo ficou destruído, né? Nessa fase ficou tudo destruída. E Neemias era uma das pessoas que estava em outro lugar que não a cidade dele. E a Bíblia diz que ele era copeiro do rei. Neemias era copeiro do rei. O que o copeiro do rei fazia? Qual que era a função do copeiro do rei? Era, além de ser garçom, né? Ele tinha a função, a responsabilidade de experimentar tudo que o rei ia tomar. Ele experimentava o vinho, ele experimentava a bebida, ele experimentava a comida, porque na época as pessoas, quando queriam matar uns aos outros, injetavam ali uma coisinha, né, na alimentação, e aquilo então a pessoa depois morria. Ele, sendo copeiro, ele tinha que tomar na frente do rei. Se ele não morresse, o rei podia tomar, porque não tinha nada, não tinha veneno nenhum, né? Então ele todos os dias arriscava a vida dele ali, experimentando as coisas que o rei ia comer, né? E é muito interessante então que teve um dia que Elias estava ali e chegam os irmãos, um dos irmãos e um outro amigo, e ele pergunta para esses amigos como estava a cidade de Jerusalém. Olha só, se você quiser abrir sua Bíblia, você que está em casa, o seu celular, é Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1. Versículo 1. Então, palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Versículo 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então, Neemias, ele poderia nem ter perguntado nada, poderia nem querer saber. Ele estava tão bem ali no palácio do rei, comendo a comida do rei, desfrutando de um cargo de confiança. Ele estava tranquilo ali no palácio do rei.
Mas ele se interessou, porque ele sabia que lá tinha um povo que ainda, ele queria saber como estava esse povo. E quando ele pergunta, vem essa notícia: olha, eles estão sendo humilhados diariamente, eles estão sofrendo opróbrio, eles estão sofrendo zombaria, está tudo derrubado, o muro foi derrubado, as portas foram queimadas a fogo, está tudo destruído. E o coração de Neemias, então, a Bíblia diz aqui, que acabamos de ler, ele chora, ele lamenta, ele chora. Ele poderia parar por aí, não poderia? Chorar e lamentar, não é uma coisa que a gente, ser humano, costuma fazer? Nossa, está dando uma coisa errada, a gente vai lá, chora, lamenta, reclama. Né? Isso é do ser humano, ser reclamão, ser murmurador. E Elias podia ficar por aí, puxa, os meus irmãos lá, olha só como eles estão, e ficar chorando e lamentando. Mas aqui continua, ele chora, ele lamenta e ele ora. Neemias ora e jejua. Amados, quando nós paramos um tempo para chorar, sim, muitas vezes, mas orar e jejuar, os céus se movem a nosso favor. Algo sobrenatural acontece, e o cristianismo é sobrenatural. Jesus Cristo nascer em forma de humano, vir à terra, morrer, ressuscitar, tudo isso é sobrenatural. Falar em fé é dizer fé igual a sobrenatural. E nós muitas vezes queremos o sobrenatural de Deus, mas não lutamos com armas sobrenaturais. Quais são as armas sobrenaturais? Também jejum, também oração, leitura da Bíblia. E Elias, então, Neemias, ele vai, então, depois de chorar, depois de lamentar, ele jejua e ora. Interessante que não vem um anjo, não tem um anjo que aparece para Neemias e fala assim: Neemias, você vai lá e vai ser o restaurador do muro. Se você continuar lendo aqui o texto, você não vai encontrar em lugar nenhum que um anjo chegou para Neemias e falou: você vai restaurar o muro, Neemias. Você tem um chamado específico, você tem uma obra específica para fazer. Não. O coração dele ardeu por aquela situação. E ele decidiu ser resposta da própria oração. Aleluia. Quantas vezes a gente está orando por uma situação e a gente não se coloca na posição de ser resposta da nossa própria oração. Então Neemias orou e ele foi voltar para a vida natural dele, para a vida rotineira dele, que era o quê? Servir o rei. Só que o semblante dele estava triste, porque ele ouviu essas notícias dos irmãos dele, lá da cidade, que estava desse jeito. O rei olha para ele e diz: Neemias, o que acontece com você? Nunca te vi triste. Todo aquele tempo que Neemias servia o rei, ele sempre servia com alegria. E naquele dia, o rei percebe o semblante triste de Neemias. E então o rei pergunta: o que foi que aconteceu? Isso só pode ser do coração? Interessante, amados, que o rei faz uma pergunta para Neemias: o que você quer? O rei fazendo uma pergunta dessa, né? Depois ele conta a história para o rei pergunta: Neemias, o que você quer? Gente, como é que um rei vai perguntar para um subordinado dele: o que você quer? Como assim? Né? O rei pergunta: o que você quer? E Neemias sabia o que queria. Quantas vezes Deus pergunta para a gente: o que você quer, filha? O que você quer, meu filho? E já parou para pensar que às vezes a gente não sabe dizer exatamente o que a gente quer? Eu já passei por momentos assim, que eu disse assim: mas eu vou fazer uma oração. Sabe quando a oração começa devagar, você pede uma coisa, você pede outra, você não tem um firme propósito: eu quero isso. Neemias sabia exatamente o que ele queria. Quando o rei perguntou para ele: o que você quer? Imediatamente ele fala. E ele sabia que aquilo era a resposta de oração. Ele fala: permita-me ir ter lá com os meus irmãos. Ele faz esse pedido. Ele era um servo do rei. E ele pede liberação para o rei permitir com que ele voltasse para lá, para ajudar os irmãos dele. E como se não bastasse, sabe o que mais ele pede? Ele pede cartas.
ele pede uma carta, porque ele ia ser um imigrante lá, ele pede uma carta para ele poder ir e vir, sem ter problemas com a liderança, né, com os governos. E ele ainda pede, sabe o quê? Uma carta para o rei, para ele entregar para alguém lá que cuidava da floresta, para ele ter material, madeira, para ele ter como construir as coisas e construir a casa onde ele ia morar. Está pedindo demais, não está não? Pede a liberação, pede a carta para tipo um passaporte, aí pede para ainda abençoar, conseguir o material. Não está pedindo demais? Mas o que a gente leu antes? Que Elias chorou, orou e jejuou. Quem tocou no coração do rei? O próprio Deus. O rei concedeu, liberou ele para ir, com uma data para voltar, liberou a carta para ele ir e vir, que seria o passaporte, liberou a carta lá para ele ganhar os recursos, e ainda mais, o que ele não tinha pedido. Ele liberou gente para ir com ele, cavaleiros, pessoas do exército, que guerreavam. Ainda liberou isso para ir com eles. Lembram da história de Esther? O povo estava em perigo, a rainha Esther, ela chama o povo, convoca e diz, vocês vão jejuar, e nós vamos jejuar e vamos orar por 3 dias, e depois eu vou me arriscar a entrar na presença do rei, porque naquela época a rainha não podia entrar na presença do rei se não fosse convocada pelo rei. Mas ela jejuou, ela orou, a gente dá para dizer que ela fez um propósito ali de 3 dias, enquanto o povo orava, ela orava no palácio. E no final do 3º dia, o que aconteceu? Ela se apresentou ao rei. Poderia ter sido fulminada na hora, como tinha sido a rainha anterior dela, que tinha sido, né, degolada. Ela poderia ter sido. Mas ela tinha orado e jejuado antes disso acontecer. Quando ela chega na presença do rei, o rei estende o cetro para ela, dizendo que ela poderia entrar. E então ela entra. E vem essa pergunta, o que você quer, minha rainha? O que você quer? Esther então falou para o rei o que ele precisava, o que ela gostaria, o que ela precisava. Amados, quando nós sabemos o que queremos, nós vamos atrás, nós batalhamos, como diz o outro, né? Com sangue nos olhos, a gente vai atrás. Quando a gente precisa muito de uma bênção, quando a gente tem um filho na droga, quando a gente tem um filho no mundo, quando a gente tem um filho que está passando por coisas horríveis, nós rasgamos o que for necessário, rasgamos o nosso coração, nós vamos jejuar, nós vamos orar, nós vamos implorar, nós vamos bater, nós vamos gritar, nós vamos clamar, nós vamos fazer o que for necessário para conseguir que Deus pergunte para a gente o que você quer, para que Deus estenda o cetro, para que Deus dê uma palavra de vitória para a nossa vida, para a vida daquilo que a gente está pedindo. A gente ouviu falar aqui o testemunho do câncer, a irmã feliz, louvando a Deus aqui, acha que ela não passou noites em oração clamando? Acha que os amados dela não passaram clamando por ela? Impossível nós termos um tempo de reconstrução sem oração, sem jejum, sem buscar a Deus, sem buscar a presença de Deus. Neemias resolveu fazer diferença da vida dele. Ele poderia ter continuado para sempre como copeiro, mas ele resolveu fazer diferença, primeiro porque se importou com a dor do outro. Não era a dor especificamente dele, mas era a dor dos amados dele. Segundo, por que Neemias fez diferença? Primeiro, porque se importou. Segundo, porque saiu da zona de conforto. Vocês já perceberam? Isso é mal de todo mundo, todo ser humano. A gente quer a bênção, mas não quer sair da zona de conforto. Não é assim? A gente quer ser aquela pessoa que vai chegar lá na penitenciária, né, pastor, e que as presidiárias vão aceitar Jesus, e eu vou lá no centro de recuperação, e as pessoas vão aceitar Jesus, mas eu não saio da zona de conforto. E lá hoje no presídio está muito frio, né, pastor? Ou então está aquele solzão muito quente, que queima a gente quando a gente está lá no pátio, né? Ou não, e no culto de quinta-feira, com esse frio, não, deixa eu ficar aqui, eu assisto aqui da TV, nada contra, né, os amados que estão assistindo na TV, glória a Deus, e cada um sabe da sua situação. Mas muitas vezes nós não queremos sair da nossa zona de conforto.
Quem sabe Deus tem colocado coisas na tua mão, na tua vida, até propostas, e você não consegue sair da zona de conforto. Quando nós queremos reconstruir, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Seja de uma certeza, de uma posição de estar sempre certo, seja de uma zona de segurança financeira. Eu estou acostumado, sempre fiz desse jeito. A minha empresa está falindo, mas eu sempre fiz desse jeito, eu vou continuar fazendo. De outro jeito vai dar muito trabalho. Neemias deixou esse lugar de privilégio que ele tinha e foi lá pagar o preço com os irmãos, com os amados dele. Outro motivo porque Elias fez diferença, porque a vida dele passou a ter outro significado, outro sentido. Você já parou para pensar que quando a tua vida está muito assim, sem graça, tem pessoas que se aposentam, ficam mal, né? Eu no consultório atendo várias pessoas que ficam mal porque às vezes não tem mais sentido na vida. Porque antes o sentido era trabalhar só. Quando se aposenta, acabou o trabalho, acabou o sentido da vida. E nós precisamos nos engajar com os nossos irmãos que estão precisando também para trazer mais sentido para a nossa vida. E nós precisamos decidir reconstruir áreas da nossa vida, porque também a nossa vida vai ter mais sentido e mais significado. Quem tem sentido, quem tem um significado da vida, enfrenta o que for necessário nessa vida. Quem não tem, vai desanimar na primeira investida, nos primeiros problemas, vai desanimar. E se a gente for pensar na vida cristã, amados, é desafio todo dia, o tempo todo, né? O tempo todo nós temos desafio. Agora, como eu quero lidar com esses desafios? Como eu vou me posicionar? Eu posso ficar na minha zona de conforto, acordar tarde, não, tá muito frio para levantar para orar cedinho, né, Esther? Vamos combinar, né? 7 graus, 4 graus esses tempos teve? 4 graus é muito frio para acordar de manhã e ir lá orar. De joelho ainda. Ora de joelho debaixo da coberta, que é bem gostosinho, mas de joelho, que é melhor. A gente, muitas vezes, não quer sair da zona de conforto. Que Deus nos livre disso. Que Deus nos livre de ficarmos empacados na vida. Que Deus nos livre de ficarmos sofrendo, às vezes com uma coisa, com uma corrente na nossa vida, porque a gente não vai à luta para vencer. Porque a gente não busca Deus em oração, porque a gente não arregaça as mangas e vai trabalhar por isso. Quando a gente tem filho pequeno e que tem que sustentar o filho pequeno e não tem ninguém para sustentar, você dá um jeito, você levanta às 4 da manhã. Eu trabalhei muito tempo na Vila Zumbi ali como voluntária e eu ouvia as histórias de algumas mulheres, eu ficava assim encantada, e eu dizia assim, encantada e chocada, né? Eu dizia assim, eu preciso aprender isso. Tinha mulheres que levantavam às 4 horas da manhã, pegavam o carrinho de catar papel, iam até outro lado da cidade, aqui para o lado do Bacaxiri, Jardim Social, para conseguir encher aquele carrinho de papel, para chegar em casa e vender por R$20. Mas eram R$20 que ia dar para comer para o filho. Às vezes, Deus até precisa dar uma chacoalhada na gente, para a gente ter mais essa garra, mais esse ímpeto. E talvez o teu problema não seja financeiro. Está tudo bem com você com finanças, amém, glória a Deus. Mas talvez tenha uma outra área que está pegando, e que talvez o Espírito Santo já esteja te incomodando há um tempo. Ei, vamos lá? Vamos guerrear? Vamos lutar por isso? Vamos erguer as mangas? Vamos fazer alguma coisa? Amanhã eu faço. Amanhã, né? Hoje, aliás, trabalhei tanto hoje nem vou amanhã. E amados, Neemias então, ele saiu da zona de conforto dele, ele deu um outro sentido para a vida dele, ele pegou aquelas cartas e ele foi até o lugar do muro totalmente destruído. Ele já tinha ouvido falar, ele chega lá, ele vai fazer um diagnóstico. Ele vai conferir com os próprios olhos como estava. E a Bíblia diz que ele anda por lá e olha, e ele vê as portas todas derrubadas, queimadas, o muro derrubado, cinzas. Esse é o cenário de alguma coisa que precisa de reconstrução, né? Ou está muito caótico, pingando, etc., ou está desse jeito, tudo derrubado. E ele chegou lá e ele viu esse estado que estava o muro. Ele não falou nada para ninguém, ele ficou quieto,
nos primeiros dias só fazendo esse diagnóstico. Sabe a importância de um diagnóstico? Quando você vai a um médico, a um psicólogo, né? A pessoa vai dar um diagnóstico, ela vai dizer, está acontecendo isso, 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 nós precisamos fazer isso, isso, isso. O tratamento vai ser esse, esse, esse. Na maioria das vezes é para ser assim. Quando na nossa vida algo não vai bem, nós precisamos fazer um diagnóstico. O que está acontecendo? O que me levou a chegar nesse ponto? Onde foi que eu errei? O que aconteceu? O que eu deixei que fizessem? Aonde eu me enganei? Eu preciso fazer esse diagnóstico não para ficar se culpando, mas para saber exatamente o dano. O que aconteceu? Como está meu coração? Talvez o Espírito Santo esteja fazendo esse diagnóstico na tua vida agora, né? Na tua mente. E amém por isso. E então Neemias, depois ele fala para o povo, olha, nós vamos fazer isso, vamos reconstruir. E se você for ler, se puder chegar em casa e ler essa história de Neemias, é muito bonita, que você vai vendo de um copeiro do rei, de alguém que era um garçom, ele começa a se mostrar um líder por excelência, um gestor de pessoas, planejamento estratégico, estratégias, ele organizou todo o povo para começar a reconstruir, ele conseguiu uma união daquele povo que, gente, quando o povo veio do cativeiro, eles voltaram despedaçados, não conseguiram mais a unidade que eles tinham, não conseguiram mais cultuar Deus como eles cultuavam, estava tudo detonado. Imagina cada ovelha, né, cada um para o seu lado ali, vivendo na sua vidinha. Neemias chega, ele começa a unir esse povo, e ele junta todo mundo, e começa então a reconstrução do muro. E é tão lindo de ver como todo mundo começou a ajudar, e como essa reconstrução foi sendo feita. Mas uma coisa acontece, toda vez que você decidir movimentar alguma coisa na tua vida, vai ter oposição. Toda vez que você decidir fazer ser usado por Deus em alguma coisa, um ministério, vai ter oposição. Sempre quando você se dedicar a alguma coisa, vai ter oposição. Por quê? Quem é o maior opositor? Infelizmente, pessoas se dispõem a fazer esse lugar de opositor. Às vezes, próprias pessoas do nosso lar fazem esse papel de oposição. Mas nós temos um acusador, lembram-se? Que nos acusa dia e noite diante de Deus, que é Satanás. E imagine a fúria de Satanás, sabendo que aquele muro poderia ser reconstruído, que o povo judeu, que era de Judá, a tribo de Judá, da onde viria Jesus, aonde Jesus, o Messias, iria nascer. Ele não queria que esse muro fosse reconstruído, ele não queria que esse povo de Judá se levantasse de novo, o povo de Deus se levantasse. E é impressionante como Sambalate, um dos acusadores, dos adversários, ele foi tomado de uma fúria, de uma ira contra Neemias. E se você for ler depois, você vai ver vários momentos, Sambalate chegava para Neemias e tentava destruir a fé de Neemias. Tentava impedir a reconstrução daquele muro, com várias acusações. Você já tentou fazer alguma coisa e que você ouviu muito a acusação do inimigo? A acusação das pessoas? Quem já tentou? Difícil, né? É difícil, porque você está lutando ali, lutando às vezes no mundo físico, no mundo espiritual, e ainda tem o povo do seu lado falando um monte de coisa. E algumas acusações, talvez você já tenha ouvido, que Neemias ouviu. Uma delas: está se rebelando contra o seu rei. Neemias chega para os inimigos, os opositores, eram 3, né? Um deles era Sambalate, chega para Neemias e fala: você está se rebelando contra o seu rei, fazendo isso, né? Tentando intimidar de várias maneiras. Olha essa, está tudo aqui, vocês podem ler depois. O que aqueles fracos judeus estão fazendo? Ah, amados, eu já ouvi várias vezes essa frase. O que essa pessoa aí acha que vai conseguir alguma coisa? Você tão fraco, tão fraca, acha que vai construir alguma coisa, vai reconstruir alguma coisa?
Essa voz é mentirosa, voz do inimigo que tenta barrar os filhos de Deus, que tenta barrar você de conseguir tesouros, até os tesouros escondidos que a Bíblia fala. Você acha que adianta você continuar orando? A tua vida só piora, parece. Quanto mais você ora, como é que é? Mais assombração aparece. Quanto mais você ora, pior fica. Mentira do diabo. E que todas as mentiras dele na tua mente, nessa noite, sejam escancaradas e derrotadas em nome de Jesus. Eu tenho as mentiras que ele tenta jogar na minha mente, e você tem as suas. Mas algumas, elas são em geral. Hoje mesmo eu conversava com uma pessoa que dizia que também sente alguns ataques na mente do que eu sinto também às vezes. Algumas dessas vozes intimidadoras. Vozes que querem parar, que querem paralisar a obra de Deus, que querem paralisar o mover de Deus na tua vida, que querem calar a tua boca, que querem amarrar as tuas mãos. O que vão fazer esses fracos judeus? Aí o outro dizendo, será que vão restaurar um muro num dia? Rindo, zombando de Neemias. Que esse fraquinho judeu ainda acha que vai conseguir? Olha, muro, gente, naquela época, era sinal de segurança, era status para a cidade, era segurança. Então imagine um muro ao redor de uma cidade. Acha que vão construir esse muro em um dia? Mas são os bobinhos mesmo, né? Irão oferecer sacrifícios? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles entulhos e de pedras queimadas? Olha, foram para o mais bizarro, né? Mas aí o outro diz, mesmo que construam, sabe o que vai acontecer? Se vir uma raposa, destrói o muro. Olha o nível da zombaria. Como é que uma raposinha, gente, vai conseguir destruir um muro? Para vocês verem o nível que estava da zombaria. E eles continuam, eles tentaram planejar confusão, aí tentaram matar inclusive, né? Mandaram, só para Neemias eles mandaram 4 vezes a mesma carta, tentando distrair Neemias, dizendo, Neemias, vem aqui, vamos conversar. Sabe por quê? Porque eles viram o muro crescendo, eles viram as brechas sendo tampadas. E eles começaram a ficar desesperados. Quando o diabo vê o mover de Deus na nossa vida, quando o diabo vê o plano de Deus na nossa vida, quando o diabo vê Deus te prosperando, te abençoando em todas as áreas, ele começa a ficar desesperado. E ele envia todo tipo de ataque na nossa mente. E quando eles viram então que o muro estava se levantando, construindo, as brechas todas sendo tapadas, vamos tentar distrair Neemias. Ele está indo longe demais, vamos distrair. Quantas vezes o inimigo tentou me distrair, tentou te distrair do plano de Deus para a sua vida? De várias maneiras. Ele tenta tirar a nossa atenção daquilo para outras coisas. E então ele chamava, Neemias, desce, nós queremos conversar com você, vamos lá na outra cidade conversar. Sabe qual era a resposta de Neemias? Eu não vou descer, estou fazendo uma grande obra. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Neemias sabia o que ele queria, ele tinha um objetivo, ele sabia onde ele queria chegar, ele sabia para que ele foi lá, ele sabia o quanto estava custando para ele estar lá. E ele dizia só, não vou descer porque estou fazendo uma grande obra. E aí, amados, essa acusação continuou até o final do muro, e foi lindo o que Neemias fez, porque ele não só reconstruiu o muro, ele fez uma reforma moral na cidade, ele fez uma reforma espiritual, social. Você pode ler depois no livro de Neemias, você vai ver tudo o que aconteceu, através de um homem que sente uma dor, que chora, que lamenta, que ora, que jejua, e que sai da zona de conforto, e que vai à luta. Quanta coisa linda aconteceu. Talvez a gente nunca fosse ouvir falar de Neemias, se um dia Neemias não tivesse tido a coragem de tomar essa atitude. Seria só mais um na Bíblia, a gente não saberia dele. Hoje nós estamos ouvindo falar de Neemias, tem um livro na Bíblia chamado Neemias, contando essa obra linda, que alguém um dia se encheu de coragem e foi fazer. Será que ele sabia que ele era um líder tão bom? Não. Será que ele sabia que ele tinha essa capacidade de liderar, de unir pessoas, de fazer reforma social? Não, não tinha.
Muitas coisas nós só vamos descobrir em nós quando nós estivermos com a mão na massa. E eu tenho certeza que Deus tem dons e talentos para pessoas aqui que ainda não descobriram isso. Quando Deus te fez, Ele te capacitou com dons e talentos. E talvez você esteja levando uma vidinha, que eu digo vidinha assim, sempre o mesmo, sempre a mesma coisa, porque você ainda não sabe dos teus dons e talentos. Você quer descobrir isso? Saia da zona de conforto. Você quer descobrir o plano de Deus para a tua vida? Comece a orar e jejuar. E é muito lindo tudo que Deus faz no povo através de alguém que se dispôs. Sabe quantos dias eles acabaram o muro? Quem sabe? 1 ano? Quantos? 52 dias. 52 dias eles completaram o muro. Mas a gente vê na história em vários momentos Deus dizendo, Neemias falando, Deus fortalece as minhas mãos. Acha que Neemias não teve medo? Acha que para Neemias foi fácil o tempo todo debater, rebater ali as acusações? Acha que para Neemias foi fácil quando ele chegou e viu tudo destruído, tudo em cinzas? Será que ele não teve medo? Ah, teve medo. A Bíblia fala isso. Mas ele teve coragem, porque ele sabia que quem estava com ele era o Senhor Deus dos exércitos. Amém? Você sabia que você tem cartas também para avançar no reino de Deus? Já foi pago lá na cruz. Você tem livre acesso. Assim como o rei mandou cavaleiros e pessoas com Neemias, Deus tem um exército ao nosso redor. A Bíblia diz que os anjos acampam-se ao nosso redor. O que você precisa restaurar na tua vida que você está entendendo nessa noite? Eu queria que você agora abaixasse a tua cabeça e pensasse um pouquinho nisso. O que eu preciso reconstruir na minha vida? Talvez coisas que eram alegria antes e agora é tristeza. Talvez uma área da tua vida que estava indo tão bem e de repente tudo se estragou. Talvez, como já foi falado aqui nesse culto, tua área emocional, sentimental, foi estragada lá na infância já, com coisas que não deveriam ter acontecido com você e aconteceram, e você colhe até hoje os frutos disso. Talvez a tua vida espiritual está precisando de mais fogo do Espírito, mais fogo, mais paixão por Jesus, mais amor por Jesus. Deus quer que nessa noite você tome uma decisão junto a Ele. Parar de chorar e lamentar. E entrar num propósito de jejum, de oração, de luta. Dizer, eu vou sair da minha zona de conforto e vou pagar o preço que for necessário para vencer. Você pode se colocar em pé, por favor? E talvez você aqui, nessa noite, está aqui, você não começou uma reconstrução com Jesus ainda. Talvez você não conhece Jesus ainda. Talvez você não tenha tido encontro com Jesus ainda. Talvez seja a primeira vez que você esteja aqui e você ainda não conheceu Jesus. Tem alguém aqui ainda que não entregou a vida para Jesus? Que ainda não teve esse encontro com Jesus? Tem alguém que ainda não teve? Todos já tiveram encontro com Jesus? Amém. E talvez você precise nessa noite dizer, Senhor, eu quero reconstruir. Eu quero reformar isso na minha área. Eu quero pedir que se você tem uma área na tua vida que você percebeu, você levante a tua mão agora. Tem alguma área na tua vida que você quer reformar, que você quer reconstruir? Amém, amém, amém. Levanta a sua mão. E agora, numa atitude de fé, eu vou te convidar a vir aqui na frente, já saindo da tua zona de conforto. Você que levantou a mão, vem aqui, já saindo da tua zona de conforto. Isso já é uma amostra que você quer. Você já está saindo da zona de conforto, vindo aqui na frente. E você vai agora, em nome de Jesus, entregar para Deus isso que parece impossível na tua vida. Isso que parece que você não vai conseguir, que você já tentou outras vezes. Pode chegar, se você quiser ficar em pé, se você quiser ajoelhar, como você quiser. Se tiver irmãos que puderem vir orar com algumas pessoas aqui,
Você que sente de Deus, vem orar aqui com as pessoas. Você que pode, vem nos ajudar, os intercessores. Temos bastante pessoas aqui para estarmos orando. Entrega para Deus agora. Deus está vendo o teu coração. Deus está vendo o quanto você quer, o quanto você precisa de um milagre hoje, o quanto você precisa do mover sobrenatural de Deus. O próprio Deus está aqui em nosso meio, colocando sonhos na tua vida. Deus vai restaurar sonhos nessa noite. Ele vai ressuscitar sonhos. Você que tinha perdido a capacidade de sonhar por causa da destruição, o Senhor está nessa noite restaurando sonhos. Aleluia! Glórias a Deus. Ele vai colocar planos na tua mente. Ele vai colocar estratégias na tua mente. Ele vai colocar aquilo que por onde você vai começar. Os seus olhos vão ser abertos em nome de Jesus, sabendo por onde você vai começar. Por onde você vai começar. Ele vai dar estratégia. Ele vai abrir os olhos. Ele vai quebrar barreiras nessa noite. A palavra de Deus garante isso. Ele vai quebrar barreiras nessa noite. Os ouvidos dele estão inclinados para ouvir a oração desse lugar. Os braços deles estão estendidos para ouvir a oração desse lugar. E em nome de Jesus, nós declaramos a bênção do Senhor sobre a tua vida. Nós declaramos o mover do Senhor sobre a tua vida. Nós declaramos o novo do Senhor sobre a tua vida. Nós declaramos a reconstrução do Senhor sobre a tua vida. Nós declaramos que o Senhor vai começar algo novo. Você não percebe que algo novo vai começar a acontecer na tua vida? Em nome do Senhor Jesus, receba esse algo novo do Senhor. Vamos orar. Pai amado, nós estamos agora em nome de Jesus Cristo, colocando os teus filhos que estão aqui diante do Senhor. O Senhor sabe a área de cada um, Pai. O Senhor sabe exatamente o que cada um precisa, aonde está destruído, Pai, aonde o inimigo pôs a mão, Senhor, aonde o inimigo roubou, Senhor, aonde o inimigo tentou, Senhor, fazer desacreditar. O Senhor sabe exatamente a área da vida de cada irmão e irmã aqui nessa noite. Pai, nós queremos colocar essas áreas diante do Senhor, Pai. Nós queremos dizer que o Senhor é suficiente, que o Senhor é o Deus da segunda chance, da terceira chance, que o Senhor é o Deus que não descarta ninguém, que não joga fora ninguém, e o Senhor está interessado em cada área que está aqui sendo colocada diante do Senhor, Pai. Deus, e nós queremos pedir agora que o teu coração se encha de compaixão pelos teus filhos e filhas, que a tua graça agora seja derramada, Senhor, assim como o Senhor derramou em Neemias a graça. Eu oro para que a tua graça seja derramada nos teus filhos agora, Pai, e que em nome de Jesus Cristo eles recebam o novo do Senhor, Pai. Que barreiras sejam quebradas nessa noite, Senhor, que correntes sejam quebradas nessa noite, Senhor, que incredulidade agora nessa noite seja queimada pelo poder do teu Espírito. Senhor, que toda raiz de incredulidade seja arrancada agora, em nome de Jesus. Toda frieza espiritual seja, Senhor, queimada pelo teu amor agora, pelo fogo do teu Espírito. Incendeia, Senhor, incendeia a tua igreja, Pai. Incendeia esses corações, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que o fogo do Senhor queime agora, Pai. Deus, eu oro, Senhor, por vidas reconstruídas, por vidas reformadas, por vidas restauradas. Eu oro, Senhor, para que milagres comecem a acontecer na vida dos teus filhos, para a glória do teu nome, Senhor, para a glória do teu nome, e que todo espírito de medo agora seja repreendido em nome de Jesus. Fortalece as mãos dos teus filhos para o trabalho, fortalece a mão dos teus filhos para a obra, para a grande obra que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém.